Prezado aluno, seja bem-vindo à primeira aula do módulo 2. Aqui quem fala é a professora Fabiola. Nessa aula, eu apresentarei para você como realizar a busca por material científico na internet. Sobre esse tema, também será disponibilizado diferentes vídeos tutoriais de como realizar essa busca em diferentes portais. Esses vídeos já estão disponíveis na plataforma e todos estão na língua portuguesa. Antes de iniciar a apresentação dos procedimentos de busca, é importante apresentar para você os diferentes gêneros textuais que podem ser utilizados para a elaboração de um trabalho. São gêneros textuais: resumo, resumo expandido. Isso normalmente são apresentados em congressos e eventos científicos. Resenha, que pode ser apresentado em diversos locais. Artigo científico. Relatórios, podem ser relatórios técnicos. Trabalho de conclusão de curso. Dissertação e tese. Sendo que desses, o mais utilizado para estruturação e base teórica para elaboração de ideias e problemas científicos são os artigos. Normalmente, eles dão referência e apresentam experimentos que testam diferentes teorias para que novos conhecimentos sejam elaborados. Falando um pouco mais sobre os artigos científicos, eles são pequenos estudos, são estudos pequenos, porém completos, que tratam de uma questão verdadeiramente científica, mas que não se constituem uma matéria de livro. Então, é uma coisa um pouco mais reduzida. Sendo que a maioria dos periódicos constitui suas próprias normas quanto à formatação técnica do texto, principalmente por questão de espaço e formatação dos periódicos em que serão divulgados. Normalmente a gente tem periódicos online, periódicos impressos, então isso tudo muda um pouco essa questão da formatação. Se pensarmos em grandes linhas de pesquisa, a gente pode dividir essas grandes linhas em duas. São as ciências naturais e as ciências humanas. E é possível perceber que os artigos científicos apresentam diferentes formas de estruturação dentro dessas linhas. Nas ciências naturais, os artigos normalmente usam os tópicos introdução, material e método, resultado, discussão e conclusão. Já nas ciências humanas, geralmente o corpo do texto é dividido em introdução, desenvolvimento, com os subtítulos do tema, e conclusão. Obviamente que a educação física ela engloba as duas ciências, porque a gente pode ter estudos mais aplicados a questões técnicas e estudos mais voltados para uma relação mais humana da educação física. Então, dentro da nossa área, a gente pode achar os dois tipos aí de formatos, tá certo? Assim, então, podemos perceber que um artigo apresenta algumas estruturas, né? O título, por exemplo, quando estamos elaborando um artigo, temos que nos perguntar: será que o meu título descreve adequadamente o conteúdo descrito no artigo? Normalmente, pessoal, o título é a última coisa a ser elaborado dentro de um trabalho científico. O título normalmente é acompanhado do resumo. Devemos nos perguntar novamente, né? Será que o meu resumo contém informações e tópicos considerados ideais para o leitor? E aí a gente vai se perguntar, quando está apresentada a divisão do corpo do texto, para eu identificar normalmente, né, o tipo de trabalho que eu estou lidando, qual a quantidade de autores no artigo, isso é muito importante a gente olhar também, tá certo? Então aqui a gente tem um exemplo em que a gente pode verificar um artigo que determina critérios de autoria em trabalhos científicos. Por quê? Porque foi uma prática de se colocar um nome de autores sem esses autores terem contribuído diretamente no trabalho. Então, quem tiver interesse em ler esse artigo, está aí disponível para vocês a revista que ele foi publicado, né, e o site disponível, que é esse site de Cielo. Já nesse outro exemplo aqui, a gente tem o resumo de um artigo. Está em inglês, mas é só para vocês entenderem isso, né? Dentro do resumo, a gente pode identificar o objetivo desse estudo, como esse estudo foi realizado, os resultados,
e uma breve conclusão do trabalho. Então, isso é o resumo de um artigo que deve conter. Ainda no artigo do exemplo anterior, podemos identificar no corpo do texto como o trabalho foi dividido. Então, esse artigo, mais especificamente, ele foi dividido em introdução, em métodos e suas categorias, né? Então, por exemplo, participantes, protocolos experimentais, equipamentos e enfins, os resultados e suas subcategorias, a discussão e a implicação prática desse trabalho, a conclusão e as referências. Então, isso foi como esse artigo foi dividido, e esses artigos podem ser divididos de várias formas, de diferentes formas, vai depender, de novo, da formatação da revista. Mas vamos mais diretamente ao que interessa, né? Como ir, então, em busca das melhores evidências ou das melhores referências? Como fazer a busca desse material na internet? Devemos, inicialmente, nos perguntar como ir em busca, né? Disso. Para isso, a gente precisa determinar algumas etapas da busca. Então, o tema, as palavras-chave, sinônimos dessas palavras, em qual idioma que eu quero pesquisar e o período em que eu quero realizar essa busca. Uma forma que temos para buscar as informações é através da leitura de revisões de literatura, sejam elas integrativas ou sistemáticas, porque as revisões normalmente fazem um resumo do que se tem de determinado tema. Então, é uma ótima fonte de obtenção de dados, mas, obviamente, depois a gente vai ter que buscar esses dados, esses artigos em algum lugar, né? E a outra forma, né, de achar essas informações é em diferentes bases de dados, como, por exemplo, PubMed, Lilacs, Google Acadêmico, Scopus e etc. Quando vamos realizar essas buscas, normalmente a fazemos com a utilização de palavras-chave ou, em inglês, o termo keywords. Para isso, precisamos, então, definir quais são as principais palavras relacionadas ao tema que estamos estudando. Depois de selecionar essas palavras, a gente tem que pensar se essas palavras existem sinônimos. Por exemplo, exercício físico, atividade física, será que eles são a mesma coisa? Né? E, por fim, a gente deve utilizar também essas palavras em diferentes idiomas, principalmente da língua inglesa, já que a maioria dos estudos científicos são publicados em inglês. Atualmente, a gente tem também um grande aumento nas publicações científicas em espanhol, então seria também um outro idioma a ser utilizado para a busca de palavras. Para a gente identificar se as palavras que definimos podem ser utilizadas em busca de trabalho, a gente tem que verificar se essas palavras existem e se elas são classificadas como descritores. Então, existem 2 sites que são especializados nessas questões de descritores e palavras-chave, que é o Medical Subject Headings, ou MESH, que está vinculado ao site PubMed, e o DASH, que são os descritores em ciências da saúde, que está relacionado ao site da Biblioteca Virtual de Saúde. Então, aqui a gente disponibiliza para vocês os links e são nesses sites em que vocês vão realizar a busca se essas palavras que vocês elaboraram são descritores utilizados nas revistas científicas. Então, aqui eu apresento o site dos descritores em ciência de saúde. Então, isso aqui é o que você vai encontrar quando acessar aquele site. E é aqui que eu vou, primeiro, inserir o termo que eu quero ali na caixa de busca. Nesse caso, nesse site, a gente vai inserir o termo em português. Você pode inserir o termo em português, ou se você quiser inserir o termo em outra língua, pode também. E vou depois, então, clicar em consulta para que a busca seja realizada. Quando eu clico em buscar, se o sistema encontra a palavra que eu coloquei como descritor, ele vai aparecer essa tela. No caso, a gente busquei aqui o termo natação. Esse resultado, o que ele mostra para a gente? Ele mostra se a palavra-chave que você utilizou para a busca existe ou não e o que ela significa. Além de mostrar também como esse descritor é utilizado em outras línguas. Então, no caso do descritor natação, em inglês eu utilizo o termo swimming e em espanhol o termo natación. E aí eu tenho a definição do que significa essa palavra, certo? Então, a gente tem que, ali no caso, a natação,
é uma atividade em que o corpo é propelido através da água por movimentos específicos de braços e pernas. Então, a natação como propulsão através da água pelo movimento de membros, enfim. Então, isso que a gente tem de definição de natação e como realizar a busca na Biblioteca Virtual em Saúde. Aqui é a página que vocês vão encontrar quando acessarem o site do MESH, tá certo? A estratégia de busca é muito similar com a que foi realizada na base de dados anterior. Você vai, dentro da página principal, digitar o termo, né, ou a palavra-chave que você quer. Nesse site é muito importante que você digite o termo em inglês, tá bem, pessoal? E depois você vai buscar, clicar em Search para ele realizar a busca. Nesse exemplo, eu utilizei a mesma palavra que eu utilizei no exemplo anterior, que seria a palavra natação. Mas aí, no caso, eu usei o termo em inglês, que seria o termo swim. E isso é o que vai aparecer para mim, para você, quando você realizar a busca da sua palavra. Da mesma forma que no site da Biblioteca Virtual em Saúde, ele apresenta para a gente o que ele achou com a palavra swimming. No caso, ele achou swimming, swimming pools e sweep protein, que é o que ele encontrou mais próximo. No nosso caso, a gente quer a primeira palavra, que é a swimming, certo? Então, ele mostra a palavra que a gente utilizou e o que ela significa. Então, a gente pode ver que a definição em inglês é a mesma que a definição que a gente achou no site da Biblioteca Virtual em Saúde. Então, é uma atividade em que o corpo é propelido através da água por movimentos específicos de braços e pernas. Então, normalmente, se você encontrou a palavra na Biblioteca Virtual de Saúde, essa palavra ela deve ser encontrada também no site do MESH, certo? Então, você pode realizar a busca ou por um ou por outro. Então, você identificou a palavra-chave, né? Buscou lá se ela existe ou não, e o que ela significa, para ver se é isso mesmo que você quer. Então, agora a gente pode realizar a busca dentro das bases de dados através da utilização dessas palavras-chave. Então, aqui eu apresento para vocês as diferentes bases de dados que a gente tem disponível na internet, online, né? Lembrando que cada uma dessas bases de dados, elas têm especificidades de artigos, certo? Então, depende muito do que você quer pesquisar, você vai selecionar essas bases de dados, ok? Aqui eu disponibilizei para vocês alguns links de acesso, mas normalmente é bem simples de encontrar essas principais bases de dados utilizando o Google, né, o site de buscas Google. E é importante vocês ficarem atentos que muitas vezes é necessário desbloquear o pop-up do navegador para acessar essas diferentes bases de dados ou para que essas bases de dados possam trazer para vocês aí as informações que vocês estão buscando, ok? Aqui trouxe só a critério de curiosidade mesmo, alguns periódicos e seus respectivos links de revistas nacionais que estão mais relacionadas à área da licenciatura. Então, caso seja de interesse de alguém acessar essas revistas, e você pode realizar a busca pelos artigos dentro mesmo de cada revista, né? Então, aí tem alguns exemplos das revistas que são utilizadas dentro da área de licenciatura. Bom, já vimos como identificar os escritores que são utilizados para a busca e alguns sites nos quais podemos realizar essa busca. Só que durante a nossa pesquisa, a gente pode utilizar algumas estratégias que vão nos auxiliar durante essa pesquisa. E uma dessas estratégias é a utilização de operadores booleanos. O que são esses operadores, né? Eles vão unir ou eles vão ampliar ou restringir a nossa busca de informações. Quando a gente usa o termo e ou o termo em inglês and, eu estou restringindo a minha pesquisa. Então, eu estou equivalendo a expressão com todas as palavras. Então, os resultados recuperados devem conter um termo e o outro. Então, atividade e física. Ele vai ter o termo atividade e física. Tá certo? Quando eu uso o termo ou o termo or em inglês,
a base de dados ela amplia a pesquisa, equivalendo com qualquer uma das palavras. Então, os resultados recuperados eles vão conter um termo ou o outro. Então, ou exercício ou atividade, certo? Aí não faz diferença para mim. E quando a gente usa o operador not ou não, ele exclui um dos termos da pesquisa, equivalendo à expressão sem as palavras. Em alguns sistemas, você poderá encontrar somente o not ou end not, tá? Então, exercício not físico. Eu não quero a palavra físico envolvida. Então, eu vou achar só a palavra exercício. E outros operadores que a gente pode utilizar são os operadores de mascaramento. Normalmente, esses operadores eles substituem as variações de um caractere no meio de uma palavra. Então, por exemplo, eu quero procurar Brasil, mas Brasil em português eu escrevo com S e em inglês eu escrevo com Z. Então, eu coloco um ponto de interrogação, onde aquela letra pode ser trocada, e aí a base de dados vai buscar essa informação para mim, independente da letra utilizada. Eu posso utilizar os operadores de truncamento, que ou eles são representados pelo sinal de dólar ou por um asterisco. Nesse caso, esses operadores eles substituem o sufixo de uma palavra. Então, por exemplo, eu quero pesquisar qualquer coisa que tenha a ver com epidemia, epidemiologia, epidêmica, epidemiológica, enfim. Então, o que eu coloco? Eu coloco o prefixo dessa palavra, que no caso é epidemia, e coloco esse operador, ou o sinal de dólar, ou o asterisco, e aí a base de dados vai realizar a busca com todos esses sufixos e vai apresentar esse resultado para mim. E a gente tem o operador de truncamento. No caso, é a utilização de aspas. Então, a palavra, eu vou colocar essa palavra entre aspas. Nesse caso, esse operador ele vai mostrar apenas o resultado com as duas palavras juntas, ou sem nenhuma outra palavra entre elas. Então, atividade física, ele vai colocar sempre para mim atividade física, ele não vai colocar nenhuma palavra entre as duas. Ok? Então, por exemplo, aí de novo, corpo saudável. Então, sempre vai aparecer corpo saudável. Se não aparecer corpo saudável, ele não vai realizar a busca. Então, agora que já aprendemos algumas estratégias de busca, eu vou apresentar um passo a passo de como realizar a busca em algumas bases de dados. Vocês perceberão que o procedimento quase sempre é o mesmo. E o que muda é como o resultado da busca é apresentado nas diferentes bases e as possibilidades de filtrar essa busca que a gente tem. Eu vou começar então pelo PubMed, tá certo? Isso aqui é a página principal do site, do PubMed. E quando você acessar o link que eu disponibilizei, é isso que vai aparecer para vocês. Então, no espaço indicado, você vai inserir o termo ou a palavra-chave. Eu vou continuar com o termo swimming, tá certo? Então, eu inseri ele lá e agora eu vou clicar em Search para que o sistema, a base de dados, realize a busca. Depois que ele fez a busca, essa é a página que vai aparecer para vocês aí. Então, nessa página, a gente pode identificar algumas características. A gente pode encontrar a quantidade de artigos encontrados com a palavra utilizada. Então, ali nós encontramos 41.969 artigos. Por isso que normalmente é interessante que a gente use mais de uma palavra, né? Porque, igual eu falei com vocês, o tema natação é muito amplo. Então, muitas coisas podem aparecer aí, tá certo? A gente pode encontrar também algumas especificações para restringir essa busca, tá certo? Então, ali a gente tem tipo de artigo, a disponibilidade do texto, data de publicação, se a gente está procurando só em humanos e outros animais, enfim. Então, a gente pode, dentro dessa página, restringir a nossa busca aí um pouco mais. Dentro dessas opções, uma possibilidade interessante para vocês ativarem na busca é a disponibilidade do texto estar disponível na íntegra, porque muitas dessas revistas, principalmente revistas estrangeiras, elas têm acesso restrito aos trabalhos. Então, se vocês clicarem apenas as que aparecem o texto disponível na íntegra, vocês vão ter facilidade de encontrar mais trabalhos que vocês vão conseguir acessar, tá bom? Então, no caso ali, eu escolhi o primeiro artigo que estava disponível, tá certo?
Então, quando você seleciona, a página te direciona para esse formato de página. E aí a gente pode encontrar algumas informações importantes que vocês podem utilizar isso aí durante a busca de vocês. Então, dentro dessa página, eu posso identificar o periódico no qual o artigo foi publicado, o título do artigo, os autores, o resumo e as palavras-chave, porque eu já olho e vejo se o artigo me interessa ou não, e aí eu já posso tentar ir para uma próxima, buscar um próximo trabalho. E aqui ele nos apresenta o local onde o artigo está disponível. Se vocês estiverem acessando as páginas, principalmente do PubMed, conectado à rede da Univasf, vocês terão uma possibilidade maior de encontrar os artigos, tá certo? Porque a Univasf possui um sistema integrado com diferentes bases de dados. Então é interessante que vocês realizem essas buscas logados lá na rede da Univasf, tá bom? Então aí quando você tem aí no local, é só você clicar que o site te redireciona para esse local em que o artigo está disponível ou te direciona para o site da revista, ok? Então aí é o que vocês vão encontrar. Principalmente a questão do resumo é importante para você ver se isso serve para você ou não. Então vamos agora na base de dados da Cielo. A Cielo é uma base de dados disponibilizada principalmente para países, se eu não me engano, americanos, ok? E aí o procedimento de busca é o mesmo. Então a gente vai inserir o termo, aqui eu inseri o termo em português, tá? Porque normalmente as revistas da Cielo apresentam publicações em português, inglês e espanhol. Então eu inseri o termo em português e vou clicar na lupa para ele buscar, tá certo? E aí vamos lá, continuei com o termo de novo, natação. Então aqui é o que você vai encontrar após a realização da busca. Então, assim como no PubMed, a gente consegue identificar nessa página a quantidade de estudos encontrados. Vocês podem ver que a quantidade já foi bem menor, né? A gente encontrou ali 396 artigos, que é muito ainda, mas já é uma quantidade menor do que 40 mil, né? E aqui a gente tem também as possibilidades de filtrar. Então, de qual país que você quer, tem várias possibilidades. Uma outra possibilidade de classificação dos artigos está aqui nessa aba, em que eu consigo ordenar a aparição dos meus artigos de diferentes formas. Então, o padrão do site é ordenar pelas publicações mais novas. Então, vocês vão ver que normalmente os últimos publicados, né? Então 2019, 2020 vão ser os que vão aparecer primeiro, tá certo? E aí, vocês podem ver que embaixo de cada artigo tem lá como que ele está disponibilizado. Então, o primeiro, ele tem o resumo em inglês e em português, o texto em inglês e português, o PDF em inglês e o PDF digital em inglês. Então, isso são informações importantes que vocês podem utilizar. Então, eu fiz a seleção aí desse primeiro artigo, tá? Para a gente ver o que ele traz. Então, assim como no outro site, né, no PubMed, essa página traz para a gente algumas informações. O periódico no qual o artigo foi publicado, o título e os autores. Se vocês rolarem a página, ele vai trazer o texto na íntegra, os restos, os demais autores, né, e outras informações também. E à direita, a gente tem aqui algumas opções de como o texto está disponível. No caso aqui, ele disponibiliza o PDF para download, né, e outras formas também de disponibilidade do texto. Então, vocês podem ver que, normalmente, o Cielo, a base de dados da Cielo, ele vai disponibilizar quase todos os textos em PDF para vocês, seja em inglês ou em português. Então, aí vocês têm que ver qual facilidade vocês têm de leitura da língua inglesa, certo? E, por fim, eu trouxe aqui o Google Acadêmico, tá? No Google Acadêmico, o processo também é a mesma coisa. Eu vou colocar lá, inserir o termo no local. Aí no Google Acadêmico pode ser em qualquer língua, português, inglês, certo? E vou clicar na lupa para que ele realize a busca nos artigos. E assim como nas outras bases de dados, é possível identificar algumas informações, né? Como o número de arquivos encontrados. Vocês podem ver que no Google a gente achou 52 mil
trabalhos, né? 52 mil artigos, ok? A gente tem formas de filtrar, principalmente por questões de data que o Google apresenta para a gente, tá? E o Google também ele mostra o formato no qual o artigo está disponível. Então ali, ou onde o artigo está disponível, né? Então se a gente clicar ali nesse quadrado menor, o Google vai direcionar a gente para a página da revista ou para a página onde ele está disponível. Quando nada aparece, normalmente o Google vai te direcionar às vezes para o PubMed, para o site da revista, mas isso mostra que o artigo não está disponível para você. Então também já é uma forma de filtrar e de selecionar os artigos que você mais tem interesse, tá certo? Então é isso que eu tenho para hoje, né? Para essa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado a relação da busca. Qualquer coisa estou à disposição. E não deixem de assistir os vídeos disponibilizados com o passo a passo de como realizar essas buscas. Isso vai ajudar muito vocês na elaboração dos relatórios deste módulo. Ok? Qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima aula.